Sob a proteção divina, daremos início aos nossos trabalhos. São 19 horas e 2 minutos do dia 22 de agosto de 2016. Havendo quórum legal, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas no ano de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata, 25ª sessão ordinária realizada no dia 15 de agosto de 2016. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovada a ata da 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Correspondências recebidas. Ofício 026-2016, Brotas, 18 de agosto de 2016. Senhor presidente, com nossos cumprimentos estamos enviando os balancetes de receita e despesa dessa prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referente ao mês de julho de 2016. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Os balancetes encontram-se na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício 027-2016, Brotas, 18 de agosto de 2016. Com nossos cumprimentos, estamos enviando a esta colenda Casa de Leis o edital de publicação para a fixação dos balancetes de receita e despesas consolidados dessa municipalidade, referente ao mês de julho de 2016, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível e de fácil acesso. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Os balancetes encontram-se na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Pedido, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações número 32 e 33, ou que vereadores autores que o façam. Vereador Cláudio Gonçalves, pode ler sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, indicação número 033 de 2016. Cláudio Gonçalves, vereador da Câmara Municipal, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Executivo Municipal para que se realize um estudo e verifique a possibilidade da construção de canais ou escadas para a subida dos peixes no período da Piracema, junto ao rio Jacaré-Pipira, como forma de preservar as espécies e evitar seu desequilíbrio ecológico junto ao rio. Justificativa. Ressalta-se que a Piracema é o período de desova dos peixes, que ocorre entre os meses de outubro a março, sendo que os peixes eufílicos, peixes que migram para a reprodução, precisam nadar contra a correnteza, em uma subida árdua até as cabeceiras dos rios, para se reproduzirem. Este processo é muito importante para que o sucesso reprodutivo, uma vez que o aumento físico aumenta a produção de hormônios e causa a queima de gorduras. Constata-se que cada espécie de peixe necessita de sua amplitude migratória para chegar assim na reprodução, como o dourado, que percorre cerca de 500 km a montante até a exaustão, realiza a reprodução e desce novamente o rio. Porém, um dos maiores problemas e obstáculos encontrados nesta rota migratória é a presença de barragens nos rios, fato ocorrido em nosso município, pelo que se faz então necessidade urgente da construção de canais ou escadas para propiciar a subida dos peixes em todo o percurso do rio, proporcionando a continuidade da Piracema de várias espécies e um modo de evitar que os peixes sejam feridos ou mortos quando tentam lançar-se contra a barragem. Outro reflexo sentido e relatado pela população é a diminuição de peixes a montante da represa, relatada por pescadores habituais e que acabam impactando não somente na prática do lazer, mas também na complementação de renda de algumas famílias, que buscavam na pesca uma forma de suplementar a renda familiar. Demais, tal indicação foi solicitada por vários munícipes, dentre outras pessoas, que relatam a diminuição do número de peixes, tal como a diminuição de variedade de espécies, como o dourado, e como a forma de evitar seu desequilíbrio ecológico no rio, e evitar a extinção de determinadas espécies de peixes. Plenário Vera Silva da Albuquerque Mauro, em 17 de agosto. Cláudio Gonçalves, vereador.
Vereador Valdir, pode fazer a leitura de sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, indicação 032/2016, Pedro Valdir Gorlon, vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, promova a alteração do sentido e fluxo na rua João Cassaro, tornando a mão única no trecho entre as avenidas Ângelo Trevisan e César Desiderá, e sentido único na rua José Cassaro no trecho entre as avenidas Ângelo Trevisan e César Desiderá, conforme ilustração em anexo. Justificativa: essa é uma reivindicação derivada de abaixo assinado dos moradores do local, visando um melhor fluxo em razão da existência de grande número de oficinas e estabelecimentos comerciais onde a passagem de caminhões e carros é intensa, que prejudica o trânsito nas referidas ruas, que diminuirá com a adoção de sentido único no local. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 12 de agosto de 2016, Pedro Valdir Gorlon, vereador. Solicito ao senhor secretário que verifique se é inscrito para o uso da palavra na tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º do regimento interno. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Sussana, com o assunto Olimpíadas. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos honram com a presença na noite de hoje, essa noite fria, eu inscrevi com um assunto que estava em pauta até ontem, né, as grandes movimentações que nós tivemos no Brasil, que é a respeito da Olimpíada. Ontem à noite, o mundo inteiro teve a oportunidade de assistir o encerramento da primeira Olimpíada realizada na América do Sul. Foi no Rio de Janeiro e foi uma grande festa de confraternização entre os povos das mais diferentes etnias que só o esporte consegue realizar. Antes do início dos Jogos, muito se falou a respeito desta realização aqui no Brasil, que não tínhamos capacidade de promover um evento desta grandeza. Era o chamado Complexo de Vira-Lata, tão bem definido pelo dramaturgo Nelson Rodrigues. Porém, já na abertura dos Jogos, fomos brindados com um espetáculo que emocionou o mundo inteiro. Durante 2 semanas, acompanhamos as competições das mais diversas modalidades. Vimos o Brasil conquistar 19 medalhas, sendo 7 de ouro, quando a bandeira brasileira é alçada no ponto mais alto ao som do hino nacional brasileiro. Choramos emocionados junto com os atletas. Alguns mais exigentes podem até achar que não foi a Olimpíada dos Sonhos. Mas, de uma coisa eu tenho certeza. Se ela não foi a Olimpíada dos Sonhos, não foi também a Olimpíada de Dilma ou Temer ou dos políticos, que sempre quiseram tirar proveito do esporte. Ela foi a Olimpíada dos atletas e de todos aqueles que amam o esporte. A realização da Olimpíada aqui no Brasil foi para nós uma semente que esperamos que floresça, pois provamos ao mundo, mas principalmente a nós mesmos, que somos capazes de realizar um grande evento. Espero que seja um exemplo a ser seguido por cada cidade brasileira, que pode anualmente realizar a sua Olimpíada, garimpando valores para o esporte, para que, a cada 4 anos, possamos nos apresentar para o mundo. É sempre bom lembrar que campeões não surgem do nada. É preciso mais do que tudo oportunidade. Muitas vidas são transformadas ao serem acolhidas em projetos sociais e institutos mantidos com muita dificuldade. É preciso um programa consistente de disseminação da cultura esportiva no país,
de práticas saudáveis, de educação esportiva e de competições de base, a começar pelas escolas. Tal programa teria o efeito de, a médio prazo, multiplicar o número de praticantes, facilitar a revelação de talentos e lançar mais luz sobre a saúde dos nossos jovens. Estamos em um momento político. Esperamos que os nossos candidatos a prefeito tenham assistido à Olimpíada e que tenham se sensibilizado. E aquele que foi eleito, que tenha consciência da importância do esporte como fator de educação e integração social. Muito obrigado, senhor presidente. Só aproveitando a fala do nobre vereador na tribuna, e referente a esportes, eu gostaria de deixar os parabéns em nome dessa casa ao nosso querido Romário Leite, no peão, que fez a melhor montaria na noite de sábado no rodeio de Barretos. Então fica aí nossos parabéns em nome dessa casa. Senhor presidente, só coisa de um segundo, parabenizar também o presidente da Brotur, senhor Alexandre Laranjeira, pelo sucesso que foi o Brotas Gourmet 2016, um local aconchegante, agradou a todos os presentes. Então, parabéns a toda a diretoria e a todas as empresas envolvidas. Perfeitamente. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar número 9 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o Executivo Municipal a protestar os créditos tributários e não tributários do município e da outras providências. Projeto de lei complementar do Executivo número 09/2016, 009/2016, de 9 de agosto de 2016. Autoriza o Executivo Municipal a protestar os créditos tributários e não tributários do município e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a protestar extrajudicialmente, independente de seu valor e sem prévio depósito de emolumentos, custas ou qualquer despesa para o município, na forma e para os fins previstos na Lei Federal número 9.492, de 10 de setembro de 1997, e alterações os créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública Municipal. Parágrafo 1º. Os efeitos do protesto alcançarão os responsáveis tributários, conforme disposição dos artigos 134 e 135 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Parágrafo 2º. As medidas tomadas por força desta lei não obstam a execução dos créditos inscritos na dívida ativa, nos termos da Lei Federal número 6.830, de 22 de setembro de 1980. Artigo 2º. Os parcelamentos concedidos pela administração municipal poderão ser levados a protesto, se inadimplentes. Artigo 3º. A existência de processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser ajuizados não impede que o município também efetue o protesto desses créditos, com os valores devidamente atualizados. Artigo 4º. Os pagamentos dos valores previstos nas tabelas de emolumentos devidos pelo protesto dos créditos tributários ou não tributários da Fazenda Pública Municipal correrão por conta dos contribuintes inadimplentes, que os farão diretamente ao tabelionato no momento da comprovação da quitação do débito pelo devedor ou responsável, ou por ocasião do cancelamento do protesto, sendo os devidos, neste último caso, também pelos contribuintes. Artigo 5º. Somente ocorrerá o cancelamento do protesto após o pagamento total da dívida, incluídos os emolumentos cartorários e, se houver, as custas judiciais e honorários advocatícios. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal e os respectivos tabelionatos de protesto de títulos poderão firmar termos de ajuste e ou convênios dispondo sobre as condições para a realização dos protestos, dos créditos tributários ou não tributários da Fazenda Pública Municipal, regulando a remessa e retirada dos títulos, bem como dos respectivos valores, observado
o disposto em legislação federal. Artigo 7º. Ao protesto e seu procedimento, aplicam-se as leis e regulamentos que lhes são próprios. Artigo 8º. Com o objetivo de incentivar os meios administrativos de cobrança extrajudicial de quaisquer créditos, fica o município autorizado a adotar as medidas necessárias ao registro de devedores de créditos tributários ou não tributários em entidade pública ou privada que preste serviços de proteção ao crédito e ou promova cadastro de devedores inadimplentes. Artigo 9º. Para os fins desta lei, não se aplicam as disposições previstas nos artigos 347 e 348 da Lei Complementar Municipal número 001, de 12 de dezembro de 2003, e alterações que institui o Código Tributário do município da Estância Turística de Brotas. Artigo 10º. O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se fizerem necessários à regulamentação desta lei. Artigo 11º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Lido, senhor presidente. Coloco o projeto de lei complementar número 9 de 2016 em discussão. Coloco em primeira votação, votação nominal, vereador Modesto. Contrário. Vereador Luiz da Vela. Contrário. Vereador Frederige. Vereador José Américo. Contrário. Vereador Mirinho. Contrário. Vereador Eduardo. Vereador Valdir. Contrário. Vereador Professor Sucena. Contrário. Vereador Macalé. Contrário. Vereadora Zeca. Contrário. E o vereador Bruno César também com direito a voto. Voto contrário. Declaro rejeitado em primeira votação o projeto de lei complementar número 9 de 2016 de autoria do Executivo Municipal por 11 votos contrários. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo número 11 de 2016, de autoria de todos os vereadores, o qual dispõe sobre a denominação de logradouros públicos situados no loteamento Santa Maria e da outras providências. Projeto de lei do Legislativo número 011, de 11 de agosto de 2016, dispõe sobre a denominação de logradouros públicos situados no loteamento Jardim Santa Maria e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito do município da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara Municipal de Brotas aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Os logradouros públicos sítios no loteamento Jardim Santa Maria, nesse município, passam a ter as seguintes denominações. 1. A Rua A passa a denominar-se Pedro Ragazzi. 2. A Rua B passa a denominar-se Arduino Capra. 3. A Rua C passa a denominar-se Norival Ariano Parente. 4. A Rua D passa a denominar-se João Moreira de Jesus. 5. A Rua E passa a denominar-se Irineu da Ladeia. 6. A Rua F passa a denominar-se José Rodrigues da Costa, o Zé Meloso. 7. A Rua G passa a denominar-se Joaquim de Souza, o Quinzinho. 8. A Rua H passa a denominar-se João Mário Martelo. 9. A Rua I passa a denominar-se Vinícius Volta de Oliveira. 10. A Rua J passa a denominar-se Maria Aparecida Xavier Taboca. 11. A Rua K passa a denominar-se Severino de Touro. 12. A Rua L passa a denominar-se Jurandir Gabriel dos Santos, Didi Carteiro. 13. A Rua N passa a denominar-se Irailde Monteiro. Artigo 2º. O setor competente da municipalidade encarregar-se-á das providências necessárias ao efetivo cumprimento desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei onerarão dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 4º.
Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 11 de agosto de 2016. Coloco o projeto de lei legislativo número 11 de 2016 em discussão. Presidente, Com a palavra, vereador Luiz da Vela. gostaria de ler o histórico do meu homenageado. Com a palavra. Meu homenageado é senhor João Moreira de Jesus, nascido no dia 12 de março de 1927 na cidade de Brotas, filho de João Manuel de Jesus e Olinda Moreira de Jesus, sendo seu pai descendente de caboclo e sua mãe descendente de portugueses, moradores no bairro da Santa Cruz, número 90. Seu João Moreira nasceu e cresceu na cidade de Brotas, onde conheceu Dona Rosa Fontebasso, e casaram-se e tiveram 5 filhos: Maria Helena Fontebasso de Jesus, João Augusto Fontebasso de Jesus, José Plínio Fontebasso de Jesus, Maria Heloísa Fontebasso de Jesus e Sandra Regina Fontebasso de Jesus, ambos casados e residem em Brotas. Seu João Moreira de Jesus trabalhou tempo como leiteiro nas fazendas vizinhas de Brotas. Também trabalhou como carroceiro puxando terra para a construção da linha da FEPASA, da estação. Também trabalhou na firma da Veloso Companhia, que construiu o asfalto de Brotas a Jaú, como motorista de basculante. Também foi motorista de perua do posto de saúde. Trabalhou muitos anos como motorista de laticínio de Brotas, puxando leite das fazendas para a cidade. Foi o primeiro funcionário da construção do Fórum de Justiça de Brotas, onde ajudou a construir e aposentou-se como zelador. Teve uma vida decente e honrada, teve uma carta de motorista, exemplo da cidade, que hoje está em um quadro da Autoescola Salviato, onde serve de exemplo para os motoristas da cidade. Veio a falecer no dia 24 de novembro de 2011, de uma trágica doença chamada câncer, aos seus 86 anos de vida. Nascido no dia 12 de março de 1927, onde faleceu no dia 24 de novembro de 2011. Esse é o histórico do meu homenageado, o senhor João Moreira de Jesus. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei do legislativo número 11 de 2016 continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Nidiliro Artes Davis. eu gostaria de ler também brevemente, referente à Ruaí, a qual eu apresentei o nome do senhor Vinícius Walter de Oliveira. Ele nasceu em 22 de setembro de 1929, filho de Custódio Pedro de Oliveira e Maria Júlia Gomes de Oliveira. Sempre trabalhou no comércio brotense em empresa familiar, atuante até os dias de hoje, denominada Empório São Pedro, sendo atualmente dirigida por seu filho Roberto e sua esposa Luzia. Na década de 40, ele jogou pelo CAB, Clube Atlético Brotense. Casou-se com Lourdes Lourenção de Oliveira, com quem teve 2 filhos, Silvana Lourenção de Oliveira e Roberto Lourenção de Oliveira. Em 76, começou a participar da política de Brotas, afiliando-se ao extinto MDB, hoje PMDB, onde atuou como membro e foi ainda nesse mesmo ano lançado pelo partido, candidato a vice-prefeito, tendo como parceiro político e candidato a prefeito o senhor Rogério Mauro. Não seguindo carreira política, continuou sua trajetória como comerciante na mesma empresa por toda a sua vida. Ele faleceu em 24 de dezembro de 2004. Obrigado. Projeto de lei do legislativo 11 de 2016 continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Zeca. eu gostaria de ler o currículo de quem o nobre vereador José Américo homenageou. Jurandir Gabriel dos Santos nasceu dia 6 de julho de 1929 em Brotas, filho de José Gabriel dos Santos e Arminda Gomes dos Santos. Era mais conhecido entre
os antigos como Didi Carteiro. Casou-se dia 29 de abril de 78 com a professora, hoje aposentada, Maria Elisa Rotter dos Santos. Desse consórcio nasceu seus 3 filhos, Dr. José Carlos Rotter Gabriel dos Santos, clínico cirurgião dentista, Luiz Cláudio dos Santos, tatuador, e Ana Paula Rotter Gabriel dos Santos, mini empresária, casado com o senhor Fábio da Silva. Profissão que o Didi Carteiro exerceu era agropecuarista. Foi proprietário no bairro do Barreiro dos seguintes sítios: Sítio São Benedito, São Danilo, São José, Sítio Capivara, Sítio Salto de Botas. Esses 2 últimos ainda lhe pertencia quando faleceu, sendo que o sítio Capivara ficou para sua esposa e o sítio Salto de Botas para seus 3 filhos. Foi também veterinário prático, com os bons resultados. Naquele tempo não havia veterinário na cidade, mas curou muitos cachorros na cidade. Nos sítios, ele aplicava injeções nas pessoas que precisavam e vacinava as criações da redondeza, porque ninguém saía para as fazendas e sítios como fazem hoje para vacinar as criações. Quando alguém morria afogado, vinham atrás do Didi para procurar o corpo. Quase sempre ele e seu irmão Vadinho encontravam. Naquele tempo também não havia corpo de bombeiros na cidade, e nem perto. Nos velórios, o Didi era um dos primeiros a se apresentar. Passava as noites com os familiares para fazer-lhes companhia e acompanhar os enterros. Eis que na manhã de uma sexta-feira, dia 7 de maio de 2011, chegava a vez de seus amigos e companheiros retirar-lhe as homenagens prestadas pelo seu falecimento. Com a notícia da sua morte, como disse um certo semanário, na homenagem dos idealistas, veio em nossa memória os velhos tempos da política de Brotas e dos carnavais que o Didi sempre participava com o seu Bumba Meu Boi. Foi um dos fundadores do PMDB e durante 3 gestões legislativas consecutivas trabalhou resolvendo problemas da cidade. Falar do Didi, da sua atuação na política, não é uma das tarefas mais fáceis. Foi um político idealista, fiel ao seu partido, que é o PMDB. Briguento nato. Fato que, durante uma das sessões da Câmara Municipal, quando ainda era realizada no salão do júri do fórum, ele não media esforços nem fazer seus comentários lacônios nas discussões votadas no que acreditava. De maneira alguma se deixava levar por quem quer que fosse, e muito menos por ideias contrárias das suas vontades. Era firme nas suas decisões. Na verdade, como todo bom brotense, por assim dizia, defendia Brotas, terra que nasceu e que foi criado. Em sua trajetória política, mesmo depois de ter deixado a vereança, continuou atuando como membro do seu partido. Foi um dos vereadores mais atuantes na política. Jamais traiu o partido, que sempre defendeu com unhas e dentes. Tratava-se de uma pessoa justa, de caráter firme, não tratava seus adversários políticos como inimigo. Respeitava-os, tinha o bom senso de separar a vida pessoal do político da sua vida pública. Dentre muitas outras qualidades que mais o diferenciava de muitos homens, era a sua dedicação à família, de quem sempre esteve ao seu lado. Essa pequena homenagem ao homem idealista, sempre atento ao que acontecia na política, e que partiu deixando um enorme legado de vida.
Em nossas singelas palavras, procuramos exaltar um espírito que já não existe no meio político. Didi era só visto como um homem público. Didi não era só visto como um homem público, mas admirado pelos que conheciam, principalmente pela sua vida particular. Pessoa respeitosa e dedicada às causas de seus eleitores. Descanse em paz, amigo, companheiro e político, na sua derradeira morada. Projeto de Lei Legislativo número 11 de 2016 continua a discussão. Presidente, gostaria de ler também. Vou falar, vereador Macalé. Irineu Dalladéia, nascido em 24 de julho de 1916, na cidade de Brotas, era filho de Emílio Dalladéia e Virgínio Magri Dalladéia. Tinha 10 irmãos, hoje todos falecidos. Era casado com Iracema Reis Dalladéia e tiveram 2 filhas, Eli Dalladéia de Francisco, casado com José Carlos de Francisco e Leia Dalladéia. Trabalhou como oficial de justiça na cidade de Brotas, no Fórum de Brotas, vindo aposentar-se como funcionário público estadual. Exercia atividade também de gerente no cinema local, conhecido como Cine São José, muitos anos, que adorava desempenhar os trabalhos do referido local. Tinha uma paixão por futebol, tanto que organizava campeonatos no campo do Fórum para as crianças da cidade de Brotas, junto com os amigos Ramiro Guindaste, Cássio Viviane e Sinésio Guimarães. Sempre foi muito solidário junto às pessoas da cidade de Brotas. Faleceu em 30 de janeiro de 1974, deixando 4 netos, José Carlos de Francisco Júnior, José Cláudio de Francisco, José Renato de Francisco e Alexandre Tadeu de Francisco e 8 bisnetos. Senhor presidente, só para lembrar, o Ramiro Guindaste, senhor Ramiro Guindaste, é o saudoso, ele é pai do nosso querido professor aqui, que sempre nos prestigia nas sessões, né? O professor Roberto Guindaste. Tá? Lido, senhor presidente. Projeto de Lei Legislativo 11 de 2016 continua em discussão. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Frederici. Boa noite a todos. Biografia José Rodrigues da Costa, carinhosamente chamado de Zé Meloso. José Rodrigues da Costa, filho de Regino Rodrigues da Costa e Tarsila Alves de Araújo. Nasceu na cidade de Morro da Garça, Minas Gerais, em 3 de janeiro de 1945, onde viveu parte de sua infância. Com o falecimento de seu pai, migrou com sua mãe e irmãos para 2 córregos, permanecendo ali por toda a sua infância e adolescência. Estudou até o 3º ano do primário, sendo o primogênito, não pôde concluir os estudos, tendo que trabalhar para ajudar no sustento da família. Já na idade adulta, mudou-se para Brotas, onde conheceu sua esposa Marina Cerruti. Tiveram 4 filhos e permaneceram casados por 34 anos. Durante sua trajetória de vida, desempenhou várias funções, das quais foram serviços gerais, pedreiro, caminhoneiro, até que ingressou no serviço público como motorista. Se estabilizou no setor da saúde como motorista de ambulância, onde era respeitado e querido por todos os seus companheiros. Zé Meloso, como era chamado carinhosamente por seus amigos, era uma pessoa de hábitos simples, gostava de jogar futebol aos fins de semana e às vezes arriscava uma pescaria. Pai dedicado e amoroso, adorava estar sempre com a família. No ano de 2000, foi surpreendido por um problema de saúde que deixou todos os seus apreensivos. Já fragilizado pela doença, foi submetido a uma cirurgia de ponte de safena e veio a falecer no dia 21 de março de 2001, devido a complicações consequentes à cirurgia, deixando saudades à esposa, filhos, netos e todos os que amavam. Lido, senhor presidente, não tem como se emocionar em falar do Zé Meloso, porque eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Todo mundo conheceu o Zé da ambulância. O Zé Meloso era o nosso GPS. Quando nós começamos,
O Zé Meloso, nós tínhamos que ir para São Paulo, onde quer que fosse, nós íamos até o Zé Meloso. E o Zé Meloso falava, você vai assim, vai daquele outro jeito. Então, senhor presidente, esta é a mais justa homenagem para o nosso ex-companheiro de trabalho, carinhosamente chamado Zé Meloso. Projeto de Lei do Legislativo número 11 de 2016, continua a discussão. Coloque em primeira votação a votação nominal. Vereador Modesto. Favorável. Vereador Luiz da Vela. Favorável. Vereador Frederige. Fala, por favor, no microfone, vereador. Favorável. Vereador José Américo. Favorável. Vereador Mirinho. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Valdir. Favorável. Vereador Sucena. Favorável. Vereador Macalé. Favorável. Vereadora Zeca. Favorável. E eu, vereador Bruno César, com direito a voto, voto favorável. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 11 de 2016, de autoria de todos os vereadores, por 11 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda número 1 de 2016, de autoria do vereador Antônio Sucena Bonifácio, qual altera os valores dos subsídios do vice-prefeito, vereadores e presidente da Câmara Municipal de Estância Turística de Brotas, para vigorar na legislatura com início dia 1º de janeiro de 2017 e término em 31 de dezembro de 2020. Emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei do Legislativo número 006 de 25 de maio de 2016. Altera os valores dos subsídios do vice-prefeito, dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, previsto no artigo 1º, para vigorar na legislatura com início em 1º de janeiro de 2017 e término em 31 de dezembro de 2020. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, os incisos 2, 4 e 5 do artigo 1º do projeto de lei número 006, de 25 de maio de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, 2. Vice-prefeito, R$ 1.860. Artigo 4º, vereadores, R$ 1.860. E 5. Quinto, presidente da Câmara Municipal, R$ 2.640. Artigo 2º. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Variação do Buquerque Mauro, em 11 de agosto de 2016. Antônio Sucena Bonifácio, vereador. Lido, senhor presidente. Coloca a emenda número 1 de 2016, de autoria do vereador Antônio Sucena Bonifácio, em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Sucena Bonifácio. Presidente, peço permissão para usar a tribuna. Senhor presidente, nobres vereadores, o artigo 33 da Lei Orgânica do Município diz claramente: a Câmara Municipal fixará exclusivamente em moeda corrente nacional, até 30 dias antes da realização do pleito municipal, o subsídio dos vereadores. Portanto, cabe a nós, vereadores da atual legislatura, fixar o subsídio dos vereadores que serão eleitos na eleição de outubro e que irão tomar posse em janeiro de 2017. Os valores que são pagos atualmente foram fixados pelos vereadores que estavam nesta Câmara na legislatura anterior, ou seja, no período de 2004 a 2012. O nosso compromisso assumido em 2013 encerra-se agora no fim de 2016. É necessário que o encerremos de maneira digna, respeitando a vontade popular. Na semana passada, aqui nesta casa, solicitei aos senhores vereadores que, antes de votarem o projeto de lei número 6, 2016, analisassem a emenda modificativa número 1, 2016, que estava apresentando naquela oportunidade. Como justificativa, procurei, entre outros motivos, demonstrar a diferença de subsídio e salário,
para que os nobres pares se conscientizassem da nossa verdadeira missão nesta casa. Foi em vão. Diante desta dificuldade de entendimento, hoje vou procurar ser mais claro, mais objetivo. Vou falar de dinheiro. Essa palavra todos conhecem, todos ouvem, todos reagem, principalmente se ela vem acompanhada da palavra diminuição de valores. Estou falando da diminuição de valores que os próximos vereadores irão receber a partir do ano que vem, se aprovarmos a emenda modificativa número 1 de 2016 que estou apresentando nesta casa. Nós somos apenas representantes do povo. Não podemos e não devemos legislar em causa própria, estabelecendo arbitrariamente o quanto devemos ganhar. Quem deve estabelecer os valores a serem pagos é a população. Ela tem que ser ouvida e, na qualidade de um dos seus representantes, sinto-me no direito, e mais do que isso, na obrigação de rever o que está sendo pago, pois esta é a vontade popular demonstrada em muitas manifestações. Um vereador disse aqui que passado é passado. É verdade, mas o passado também tem que ser um referencial para agora, no presente, estabelecermos um novo futuro. O momento é agora. É por isso que a Constituição Federal usa a palavra subsídio. E o que é subsídio? Subsídio é a representação de cunho social extremamente altruísta, destacando o interesse público, sendo a parte material mera contribuição para custeio de suas despesas de caráter secundário. Mas os políticos passaram a exercer o poder a eles conferido com finalidade pessoal e em detrimento do povo que os elegeu para serem seus representantes. Talvez até, espertamente, mudaram subsídios para salário. E o que é salário? Salário é quando se remunera o indivíduo pelo trabalho, estabelecendo relação de subordinação, horário e com fins lucrativos. Nós, vereadores, não possuímos dedicação exclusiva, portanto não somos impedidos de exercer uma atividade profissional. Não nos é exigido o cumprimento de jornada de trabalho, nem exclusividade, de forma a tornar-se obstáculo à remuneração que nos garanta nosso sustento e de nossa família. A vereança, consequentemente, não pode ser encarada como profissão, mas sim como encargo. Senhor presidente, senhores vereadores, nós não mudamos, ou pelo menos não podemos mudar o passado, mas podemos corrigir o presente para termos um novo futuro. Não fomos nós que fixamos os valores atuais, foram os vereadores que compunham a legislatura passada. Não estou dizendo aqui que eles estivessem errados. Eram outros tempos. Hoje, o Brasil atravessa uma grave crise econômica que refletiu em drástica redução dos repasses de verbas oriundas da União e dos estados aos municípios, aumentando as dificuldades de manutenção dos serviços básicos. Todos nós temos que dar a nossa contribuição. Uns mais, outros menos. Não é justo que os que têm menos paguem mais. Não podemos ser uma classe privilegiada que está imune à crise, enquanto que milhões de jovens estão desempregados. Senhores vereadores, os senhores sabem quantos trabalhadores em Brotas, com 8 horas de trabalho diário, ganham por mês R$ 3.160? Eu, sinceramente, não tenho uma estatística, mas acredito que muito poucos. Nós não estamos aqui para enriquecer com o dinheiro público. Nós estamos aqui para, através de nossas ações, darmos condições para que todos os munícipes tenham condições de crescer, de ter o seu trabalho, de garantir a sua prosperidade. A redução dos subsídios que estou sugerindo na emenda modificativa número 1 de 2016 proporcionará uma economia aos cofres públicos de mais de R$ 370 mil pelos próximos 4 anos. Por tudo isso, senhores,
espero que cada um de nós possa assumir a responsabilidade dos que nos foi otorgado através do voto popular, votando favorável à emenda modificativa número 1/2016, demonstrando claramente que não estamos aqui para fazermos do nosso cargo uma profissão. Muito obrigado. A emenda número 1 de 2016, de autoria do vereador Antônio Cecília Bonifácio, continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Modesto Salviato. Apenas fazer uma observação, né? Até fui aconselhado por algumas pessoas não falar nada, mas eu não tenho medo de pressão. Eu penso e ajo de acordo com a minha consciência e com aquilo que eu acredito. Então, como foi falado em números, eu gostaria de fazer um breve resumo que nos últimos 4 anos, no primeiro ano, nos 2 primeiros anos, eu recebi em torno de R$ 51.600 como vereador, nos 2 anos. Posteriormente, houve a revisão da inflação. Em 12 meses, recebi R$ 33.000. E agora, acredito que nós vamos até o final do ano, vamos receber em torno de 37, 38.200. Isso dá, nesses 4 anos, que eu custei aos cofres públicos, à população, 112 mil, e vamos pôr aqui R$400. Nesses 4 anos, eu arrumei entre obras e verbas R$2 milhões. Ou seja, eu dei um lucro para o município de R$1.887.600, fora os outros serviços que fiz. Entendo, então, já vou adiantar meu voto, se eu contrário à emenda, que eu discuto. Eu mereço o que eu ganho. Projeto de emenda número 1 de 2016 continua em discussão. Com a palavra, vereador Pedro Valdires Gorlon. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes. Foi feito em 2012 uma lei fixando os subsídios dos agentes políticos. Eu não participei da mesma, à época, mesmo porque aqui não estava. Fui vereador desde 1º de janeiro de 89 até hoje, exceto o período 2009 a 2012, em que não concorri ao cargo, portanto não teria como estar. Ainda assim, consegui verbas no ano de 2011 para as nossas entidades, para a PAI, para a Vila Vicentina, para o LECA, Saúde, Hospital. No ano de 2012, também solicitei e fomos contemplados com emendas, e lembro, também não era vereador. E se fiz porque gosto de trabalhar, gosto da política e gosto do local onde vivo. Pergunto, quanto recebi por isso? 0. Ou seja, nada, absolutamente nada. Durante esse tempo todo, 24 anos, exercendo o mandato, jamais solicitei um único emprego, uma única secretaria. Aliás, me foi oferecido e não aceitei. Quanto aos valores para o futuro, qualquer que seja a decisão desta casa, respeitarei. Mesmo porque nem sabemos quem serão os eleitos, e se eu for um deles, qualquer que seja o valor, fica aqui, eu até sem nenhum, continuarei a ouvir a população e suas reivindicações, continuarei buscando recursos para o nosso município e continuarei cumprindo a nossa missão, a nossa obrigação. Quero deixar claro que eu vivo a política, não vivo dela. A minha fonte principal de renda é outra. Quanto à emenda, muitos pares desta casa já sabem
há bastante tempo a minha opinião. Nesta oportunidade, eu me abstenho. Aliás, não abstenho nunca nessa casa. A única abstenção é quando se refere a esse problema de subsídio. Era isso que eu queria colocar. Projeto de emenda número 1, 2016, continua em discussão. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Federici. Só para não passar em branco, nós entendemos a preocupação do colega e até respeitamos. Mas eu entendo, senhor presidente, que o vereador, até porque nós estamos, conforme já foi dito, nós estamos vendo aqui, para aqueles que vão estar aqui no futuro, o vereador é aquele que fica na linha de frente da população. O vereador é o primeiro que a população vai buscar, ou vai criticar, ou vai reclamar, desde um buraco na rua até coisas maiores. Né? Eu entendo que essa economia, se fosse destinada, não que eu seria favorável, desde já adianto que eu serei contrário, fosse destinada especificamente para a área da saúde, poderia haver essa possibilidade, mas nós sabemos que isso não existe. Essa economia ela vai ser pulverizada no município e nós provavelmente não vamos saber onde foi. Agora, nós vemos lá em cima os deputados federais, deputados estaduais, senadores, que eles, além de um salário bom, né, o nosso não nem é dinheiro, né, eles ainda têm as verbas adicionais, né, para aluguéis, gabinete, uma série de coisas. Então eu acho que se um dia, sonhando, isso acontecer, de eles lá em cima, porque eu digo isso em defesa dos que estão nesta casa, dos que vão vir. Porque tem deputados lá também que fazem movimento para tirar o salário do vereador. Só que quando eles vêm fazer campanha, os cabos eleitorais principais somos nós, os vereadores. E depois, muitas das vezes, esses deputados, eles somem do município. Alguns não. Conforme eu disse nesta casa, nós conseguimos verbas estaduais e federais, juntamente com o professor Sucena e o Valdir, verbas até consideráveis para o nosso município. Mas a maioria deles, alguns deles que defendem que o vereador seja um voluntário, eles somem. Então, se um dia acontecer deles também terem algum tipo de punição, porque eles têm uma responsabilidade maior, nós também temos responsabilidade com o município. Então, eu entendo que aumentar não, mas o que está aí para a próxima legislatura é justo, senhor presidente. Eu acho que se vir de cima para baixo, esse pessoal que vem aqui de 4 em 4 anos, né, e joga os vereadores na fornalha e depois não aparece mais, e eu sempre disse isso, os deputados que nós pedimos votos, as pessoas têm que vir cobrar da gente. O Fred, você pediu, o cara não fez nada. Vai sobrar para mim. Dificilmente ele vai dar uma resposta. Tem os deputados estaduais e federais sérios, que nós sabemos disso. Aliás, eu cito aqui o Otoniel Lima, que não teve voto no município, trouxe verba para a Guarda Municipal. Digno de ser cumprimentado por isso. Então, esse é o meu pensamento, senhor presidente. Eu entendo que talvez não seja o momento para que seja tomada essa decisão nessa casa, e eu já adianto o meu voto, senhor presidente. Mais algum vereador quer se manifestar? Apesar de eu na presidência, no caso, não exarar meu voto, eu fiz algumas considerações a respeito do projeto, porque eu entendo que é um projeto de extrema importância para a população e para essa casa também, interesse de todos. Eu acho que uma das piores coisas que pode existir num legislador é legislar em causa própria. Então isso é uma das maiores dificuldades que a gente encontra. E conversando bastante, conforme até coloquei no texto com o professor Sucena, até concordo com algumas colocações que foram feitas pelo vereador. Então com isso eu resolvi fazer um breve relato do que eu penso a respeito dessas colocações. Senhores vereadores, analisando o PL que agora encaminho para a votação, cheguei à conclusão a que passo a escrever. Toda mudança gera desconforto, e essa é mais uma proposição que devemos analisar com cautela. Por um lado, acredito que a diminuição dos vencimentos impactaria de forma positiva os gastos públicos, principalmente no momento de crise que passamos.
Também tenho consciência que os subsídios pagos atualmente aos edis representam, sem dúvida, um valor muito maior que muitos trabalhadores, principalmente professores, e não concordo com isso. Tendo em vista que muitos vereadores têm outra profissão aliada ao trabalho nessa Casa de Leis, o projeto vem a se enquadrar. E também a iniciativa coibiria a tentativa de muitos de ser representantes do povo em função de dinheiro fácil. Por outro lado, acredito que a diminuição dos vencimentos impactaria na desqualificação dos profissionais interessados em representar a população. Quanto à economia aos cofres públicos, essa casa é sem dúvida uma das mais responsáveis quanto aos gastos de toda a nossa região, e o momento de crise com certeza irá passar. O valor repassado aos vereadores ser maior do que de muitos trabalhadores, acredito não ser injustiça, pois todo cidadão tem constitucionalmente o direito de se candidatar ao cargo. Outro fato, nem todos os trabalhadores em referência trabalham 365 dias por ano ininterruptos, respondem civil e criminalmente no exercício da função, nem defendem o interesse público e nem passam diariamente pela pressão popular. Então, eu acredito que a forma de chegarmos a um consenso não seja a comparação. Cada um tem o seu mérito naquilo que faz e é remunerado pelo aquilo. Agora, quanto ao salário dos professores, esse sim é total em desacordo, que deveriam ser mais remunerados do que qualquer profissional, pois eles é que têm a missão de ensinar os mesmos. Com relação a alguns tentarem ser representantes em função de dinheiro fácil, isso cabe à população votar corretamente. Realmente, alguns vereadores, não só dessa casa, não merecem receber metade dos vencimentos que hoje são pagos por essa casa. Porém, como tudo na vida e nas mais diversas áreas, não podemos nivelar por baixo. Pensar desta forma é concordar, por exemplo, com quando lidamos com o corriqueiro caso nas ruas de pessoas que falam que político é tudo farinha do mesmo saco. São todos ladrões e estão todos trabalhando por interesse próprio. Sempre defendemos essa afirmação baseado justamente na diferenciação de uns e de outros. E que gostaríamos que essas pessoas que fazem tal afirmação entrassem na vereança, tomando o lugar daqueles que não merecem estar lá e que realmente só querem tirar o proveito. Não podemos fazer diferença no que diz respeito aos vencimentos, pois seria fácil administrar tal situação, se pudéssemos gratificar os vereadores de acordo com o desempenho. Agora, o fato que mais me choca e descontenta é que sempre essas proposituras pairam sobre o legislativo. No judiciário, alguém sabe quanto ganha um juiz, um promotor, um oficial de justiça? Como é a forma de aposentadoria desses? As regalias que os mesmos têm? E no executivo? São necessários tantos cargos de confiança? Tantos cargos efetivos com a mesma função? Então, eu quero parabenizar, acho louvável a colocação do nobre vereador professor Sucena. Então eu tenho certeza das boas intenções desse vereador, que até já conversamos exaustivamente sobre esse fato. Muitas vezes nos trancamos e conversamos bastante a respeito disso. Só que eu sou favorável sim à diminuição, ou mesmo à equalização de alguns cargos e salários. Porém, que essa decisão atingisse todos os poderes constituídos, e não só essa casa. Muito obrigado. Eu encaminho para votação a emenda número 1 de 2016. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Eu me abstenho. O vereador Valdir se absteve. O senhor vai votar nominal ou não? Não é nominal. Única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Eu, Eduardo Esteves, voto contrário. Contrário, senhor presidente. Contrário. 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 Eu, Luiz da Vela, voto ao contrário, senhor presidente. Contrário. Senhor presidente, contrário. Bom, portanto, nós temos o vereador do Valdir já havia exarado a abstenção, né? Então declaro rejeitado em única votação a emenda número 1 de 2016 ao projeto de lei legislativo número 6 de 2016 por
8 votos contrários, 1 voto favorável e 1 abstenção, contabilizando 10 votos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 30 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, o qual altera dispositivos da Lei Municipal número 1858, de 19 de março de 2003, que dispõe sobre o regulamento do Fundo Municipal de Turismo no município de Brotas, Estado de São Paulo, e da outras providências. Acrescenta o inciso 4 no artigo 4º, a realização de eventos turísticos, possibilitando a utilização de recursos do Funtur para esse fim. Tendo em vista que é a segunda votação do projeto, eu solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão, coloco em segunda votação, quem estiver de acordo permanece como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei número 30 de 2016, por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo número 6 de 2016, de autoria da mesa da Câmara Municipal, onde fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito do município da Estância Turística de Brotas, secretários municipais, vereadores, presidentes da Câmara, para vigorar na legislatura com início de 1º de janeiro de 2017, término em 31 de dezembro de 2020. Tendo em vista que o projeto também se trata de uma segunda votação, solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloque em segunda votação, quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Senhor presidente, com a palavra o vereador Antônio Lucena Bonifácio. Gostaria de declarar meu voto e constar em ata, fazendo favor. Senhor presidente, nobres vereadores, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal preceitua que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos democraticamente. No entanto, os políticos eleitos passaram a exercer o poder a eles conferido, com finalidade pessoal e em detrimento do povo que os elegeu para serem seus representantes. Os vereadores exercem nobre função, mas entendemos que a vereança não pode e não deve ser encarada como profissão, mas sim como encargo. Trata-se de agir sempre com o intuito de realizar a verdadeira representação popular através do mandato. Como não possuímos dedicação exclusiva no cargo de vereador, não somos impedidos de exercer atividade profissional como qualquer outro cidadão. O exercício da vereança não nos exige o cumprimento de jornada de trabalho nem exclusividade de forma a tornar obstáculo de remuneração que garanta o nosso sustento na nossa família. Atualmente, nosso país atravessa uma grave crise econômica que refletiu em drástica redução dos repasses de verbas oriundas da União dos Estados aos municípios, aumentando as dificuldades dos serviços públicos básicos. De acordo com o artigo 29, 6º da Constituição Federal, a mesa diretora desta Casa enviou para nossa discussão o projeto de lei número 6 de 2016, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e presidente da Câmara, que deverá vigorar para a próxima legislatura, com início em 1º de janeiro de 2017 e término em 31 de dezembro de 2020. Buscando adequar melhor os gastos do município com as folhas de pagamento dos subsídios, encaminhei a emenda modificativa número 1 de 2016 ao projeto de lei número 6 de 2016, que acredito são mais condizentes com a atual situação financeira e que também atende ao clamor popular daqueles de quem somos representantes. No entanto, esta Casa não acolheu a respectiva emenda e, por isso, declaro meu voto desfavorável ao projeto de lei legislativo número 6 de 2016. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 6 de 2016 por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo número 10 de 2016, de autoria dos vereadores Maria José Trevisan Berto Grossi e Bruno César Veronese Urbano, o qual dispõe sobre a denominação de Unidade Básica de Saúde no município da Estância Turística de Brotas e da outras providências. A Unidade Básica de Saúde localizada no Jardim das Américas passará a ser denominada Cândida Maria Tosato de Santos. Eu coloco o projeto de lei legislativo número 10 de 2016 em discussão. Senhor presidente. Só um segundo. Tendo em vista que a segunda votação solicita a Vossa Excelência dispensa. Com a palavra a vereadora Zeca Trevisan.
Gostaria de pedir licença que na sessão anterior os familiares não estavam. E hoje tem 4 netos e 3 bisnetas. Então gostaria de ler o currículo da homenageada. Acho que Cândida Maria Tosato de Santos. Nasceu dia 4 de fevereiro de 1899 na Fazenda Paraíso. Na sua infância foi criada na casa do coronel Querubim Vieira, também na fazenda. Casou-se com 13 anos com o jovem viúvo Domingos de Santos. Pouca idade, mas com maturidade e consciência da importância de construir uma família unida. Nessa época residiam muitas famílias nas 3 colônias da Fazenda Paraíso. Eram tempos diferentes. Demoravam 2 horas da fazenda até a cidade. Não havia ninguém que cuidasse das mulheres no parto. Essa necessidade fez aflorar a Dona Cândida o dom especial que recebeu de Deus, auxiliando as mulheres no momento do parto. Recebeu a missão de parteira daquele local e dos outros vizinhos vinham buscá-la. Desempenhou esse trabalho sem medo e sem nenhuma acomodação. Dr. Rodolfo sabia que lá naquela fazenda podia contar com ela para os nascimentos. Era uma época com menos técnica e com mais confiança em Deus. Os maridos iam buscar Dona Cândida na sua casa e era na colônia da Paia. Ela sempre disposta, pegava sua malinha e seguia para sua missão. Alguns partos demoravam dias e ela todo o tempo presente. Após o nascimento, trazia na sua mala todas as roupas sujas para lavar e depois devolvia à família. Podendo descrever Dona Cândida como uma mulher calma, de fala mansa e que falava somente o necessário. Pequena na estatura, mas gigante frente aos desafios, sempre com o seu lenço cobrindo os cabelos brancos e dedicada à família. Só saía de casa para acompanhar o nascimento. Quando viam andando na colônia, já sabiam que estava acontecendo. Uma mulher que, na sua simplicidade e generosidade, ajudavam as outras famílias também com o fruto colhido da terra. Ela possuía uma dimensão de otimismo, vivendo os acontecimentos e enxergando ao lado bom de tudo. Muitos removem sofrimentos e só se lembram das alegrias, e de todo momento vivido aprendi algo. Ao longo da sua vida conquistou o respeito e admiração de muitos. O nome Cândida origina do latim e significa pura, nome tão sugestivo para alguém com uma alma tão generosa. Dona Cândida teve 8 filhos: Teresa, Pedro, Leoninda, Vitório, que ainda vive, Julieta, Margarida e Lúcia. E para eles e seus descendentes deixou o maior tesouro, que é a educação, respeito e integridade. Ela lembrava a data do nascimento de todos e de filhos e netos, valorizava o aniversário de cada um, pois é nele que se celebra o dom da vida. Ela foi perdendo as forças e teve, ao longo da sua vida, e com a sua missão cumprida, em 28 de junho de 73, partiu serena e tranquila, aos 74 anos de idade, podendo afirmar com a certeza dos nossos corações que Dona Cândida foi um exemplo de vida. Quando abraçamos uma missão, vivemos a graça de Deus. Dona Cândida experimentou ao extremo essa graça, e ao colocar em prática sua missão, uma comunhão perfeita com Deus e com a natureza. Conhecemos muitos do que nasceram pelas mãos de Dona Cândida. São muitas histórias de parto e ainda são contadas, e outras que se perderam com o tempo. Uma história de exemplo de vida, pautada principalmente
no respeito e na doação. Revivendo esses momentos, resgatamos dentro de nós valores imensuráveis que devemos cultivar e colocar em prática em nossa vida. É uma história que devemos contar a outras gerações para que não seja esquecida. Projeto de lei legislativo número 10 de 2016 continua em discussão. Coloco com a palavra o vereador Pedro Rodrigues Gorlão. Senhor presidente, acabamos de ouvir a leitura do projeto de lei legislativo e, no meu entendimento, trata de uma denominação com muita justiça. Eu quero aqui cumprimentar os familiares e também os autores do mesmo. Era isso. Coloco o projeto de lei legislativo número 10 de 2016 em segunda votação. Votação nominal, vereador professor Sucena. Vereador Valdir. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Mirinho. Favorável. Vereador Zé Américo. Favorável. Vereador Fred. Favorável. Vereador Luiz da Vela. Favorável. Vereador Modesto. Favorável. Vereadora Zeca. Favorável. Vereador Macalé. Favorável. E o vereador Bruno César, com direito a voto, voto favorável. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei legislativo número 10 de 2016, de autoria dos vereadores Maria José Trevisan Humberto Grossi e Bruno César Veronese Urbano, por 11 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 2 de 2016, de autoria do vereador Indisley Eduardo Esteves, que otorga o título de cidadão brotense ao senhor João Caramês. Projeto de decreto legislativo número 002 de 2016, de 10 de agosto de 2016, outorga o título de cidadão brotense ao senhor João Caramês. A mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica outorgado ao senhor João Caramês o título de cidadão brotense. Artigo 2º. A mesa da Câmara Municipal providenciará a confecção de diploma em pergaminho artístico, consubstanciando o título outorgado, que será entregue durante a sessão solene da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Parágrafo único. A data e horário para a realização da referida sessão será agendada posteriormente com o homenageado. Artigo 3º. As despesas para o cumprimento do presente decreto legislativo correrão por conta de recursos próprios do orçamento da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vera Silva da Albuquerque Mauro, em 10 de agosto de 2016. Indisley Eduardo Esteves, vereador. Lido, senhor presidente. Coloco o projeto de decreto legislativo número 2 de 2016 em discussão. Com a palavra, vereador Indisley Eduardo Esteves. Eu queria ler rapidamente aqui aos nobres colegas sobre o deputado João Caramês. O deputado João Caramês é um dos responsáveis pela conquista do título de estância e participou também do dia inesquecível que ficou marcado para a população de Brotas, dia 19 de outubro de 2013. Nesta data, o governador Geraldo Alckmin assinou o projeto de lei que oficializou Brotas como estância turística. Na época, coordenador da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento dos Municípios de Interesse Turístico, o deputado estadual João Caramês, apoiador do município, participou da solenidade, conquista marcante para a cidade de Brotas. Ao se tornar instâncias, Brotas pôde, enfim, receber recursos do DAD, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias, o que impulsionou ainda mais o turismo local. A oficialização de Brotas como instância turística representa justiça a este povo que luta há anos pelo desenvolvimento do turismo na cidade. João Caramês lutou juntamente com outros deputados estaduais, principalmente com o deputado Campos Machado, pela aprovação do projeto de lei complementar 32/2012, que tem como objetivo o aperfeiçoamento da legislação referente à classificação de municípios
como instância turística no estado de São Paulo. Caramês sempre destacou as belezas e atrativos da cidade de Brotas. Por onde viaja, usa como exemplo o importante trabalho dos líderes públicos e sociedade civil organizada para garantir o desenvolvimento local. O deputado sempre nos prestigia em eventos e comemorações da cidade. Haja visto que esteve presente na última quinta-feira na abertura do Brotas Gourmet 2016. É um dos principais interlocutores entre a cidade e o governo do estado e sempre enaltece as atrações turísticas e tradição dos esportes radicais. Ele também é um apreciador e incentivador do desenvolvimento dos sítios turísticos como cachoeiras, moderno observatório e planetário, restaurantes, meios de hospedagens, pousadas, hotéis fazendas, eco-resorts e campings, agências de turismo e operadoras de aventura da cidade, que está inserida no programa Município Verde e Azul do Governo do Estado de São Paulo. Portanto, senhores vereadores, peço a colaboração e o reconhecimento desse deputado que tem ajudado o nosso município e muito ajudará. Conto com os votos dos senhores para que possamos juntos entregarmos o título de cidadão brotense ao deputado João Caramês. Obrigado e boa noite. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2016 continua em discussão. Coloco em única votação, votação nominal. Vereador Professor Sucena. Contrário por uma questão econômica. Vereador Valdir. Favorável, senhor presidente. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Mirinho. Favorável. Vereador Zé Américo. Favorável. Vereador Fred. Favorável. Vereador Luiz. Favorável. Vereador Modesto. Favorável. Vereadora Zeca. Favorável. Vereador Macalé. Favorável. Vereador Bruno César, com direito a voto, voto favorável. Declaro aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo número 2 de 2016, de autoria do vereador Nisley Eduardo Esteves, por 10 votos favoráveis e 1 voto contrário. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 3 de 2016, de autoria do vereador Pedro Valdir Gorlão, o qual outorga título de cidadão brotense ao senhor Antônio de Campos Machado. De decreto legislativo número 003 de 2016, de 10 de agosto de 2016, outorga o título de cidadão brotense ao senhor Antônio de Campos Machado. A mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica outorgado ao senhor Antônio de Campos Machado o título de cidadão brotense. Artigo 2º. A mesa da Câmara Municipal providenciará a confecção de diploma em pergaminho artístico, consubstanciando o título outorgado, que será entregue durante a sessão solene da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Parágrafo único. A data e horário para a realização da sessão solene será agendada posteriormente com o homenageado. Artigo 3º. As despesas para o cumprimento do presente decreto legislativo correrão por conta de recursos próprios do orçamento da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vera Silva Albuquerque Mauro, em 10 de agosto de 2016. Pedro Valdir Gorlão, vereador. Lido, senhor presidente. Coloco o projeto de decreto legislativo número 3 de 2016 em discussão. Coloco em única votação, votação nominal, vereador Professor Sucena. O microfone estava falando e eu pedi uma partezinha rápida, mas é apenas complementar, do presidente, a respeito da moção dos dois vereadores, que é logicamente uma questão política que é válida. Mas todos nós sabemos também que um deputado desse, qualquer deputado, recebe mais de 100 mil reais por mês. Então é um trabalho que, logicamente, ele faz. É uma obrigação dele, como já disseram aqui. Se é a obrigação do vereador, também é a obrigação do deputado. Então, muito embora seja uma questão de agrado político, mantendo a minha coerência em relação dessa grande dificuldade que o Brasil está atravessando, então eu também voto contrário. Muito obrigado.
Vereador Valdir Gorlon. Presidente, eu gostaria de apenas estar em votação. Está em votação, mas se o senhor quer justificar, pode justificar apenas que o gasto que nós teríamos aí é apenas uma despesa com um diploma, né? Mas lembrar ainda, como foi falado ainda há pouco aqui, que é um dos grandes responsáveis para que Brotas receba por um grande tempo verbas de milhões de reais para os próximos anos. E por que eu falo isso? Porque nós ficamos muitas décadas pleiteando alguma coisa e não se conseguiu. Agora, o trabalho, e gente que teve voto em Brotas. Agora, esse pessoal, eu acho que uma maneira da gente agradecer seria essa, uma maneira bastante simples. E digo mais, se tiver problema com respeito à despesa de diploma, a gente pega e coloca aí, não vai dar prejuízo nenhum para o município, tá certo? Mas eu respeito sempre o voto de cada vereador nessa casa. Eu voto favorável, senhor presidente. Vereador Eduardo. Posso justificar o voto? Sim. Voto favorável. E aproveitando, presidente, com as despesas da placa, se o senhor quiser, eu pago do meu bolso a placa para o deputado. Acredito também que o Nova Valdir. Um preço de uma placa de prata é tão insignificante para o município que gerar um lucro de 2.500.000 ano, acho que uma placa o custo é zero. Então, voto favorável e obrigado. Vereador Mirinho. Favorável. Vereador José Américo. Favorável. Vereador Fred. Favorável. Vereador Luiz. Com certeza favorável, senhor presidente. Vereador Modesto. Favorável. Vereadora Zeca. Favorável. Vereador Macalé. Favorável. Vereador Bruno César, favorável. Declaro aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo número 3 de 2016, de autoria do vereador Pedro Valdir Gorlon, por 10 votos favoráveis e 1 voto contrário. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento 54, de autoria do vereador Cláudio Gonçalves, votos de congratulações ao time feminino de futsal de Brotas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Requerimento número 054, 2016. Cláudio Gonçalves, vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo regimento interno, em especial o artigo 155, inciso 1, requer um encaminhamento de votos de congratulações ao time feminino de futsal de Brotas, pelo empenho e dedicação em representar a nossa cidade perante toda a região. Com o intuito de defender uma classe esportiva tão importante quanto outras, mas pouco valorizada na mídia e em outros meios de divulgação, vem por meio desse prestar singela homenagem, buscando a defesa, incentivo e estímulo ao desenvolvimento do futsal feminino em nosso município. Ressalta a importância do esporte no desenvolvimento do cidadão, onde a busca não somente saúde e desenvolvimento físico, mas, conjuntamente, a disseminação de valores como disciplina, dedicação, trabalho em equipe e perseverança, colaborando para a formação do caráter. Em sua primeira participação em torneios regionais, a equipe enfrentou e superou times renomados e mais experientes, conseguindo provar a sua garra e dedicação ao esporte. Desde o seu primeiro jogo, mostrou todos os requisitos para uma grande equipe, mantendo a calma com momentos difíceis e com sabedoria superou os obstáculos, obtendo a sua primeira vitória. Seu valor foi consagrado ao final do torneio, com a incrível façanha da conquista do vice-campeonato do torneio regional de futsal feminino, realizado em Torrinha, representando nossa cidade, trazendo esse triunfo que mostra a importância do apoio e valorização pelo setor público e privado, resultando na colheita de bons frutos. Por isso, senhor presidente, venho propor à mesa, ouvido o plenário nos termos regimentais vigentes, faça constar de seus anais os mais autênticos e sinceros votos de congratulações ao time feminino de futsal de Brotas, na pessoa de seu técnico Marcelo Ferreira, o grande idealizador, e o padrinho Jefferson Ricardo, aos atletas Ágata, Nath, Thaís, Meire, Carla, Laísa, Vitória, Larissa, Licélia, Jennifer, Kelly e Claudete, desse Ciência, aos homenageados, bem como em todos os meios de comunicação do nosso município. Uma observação aqui, senhor presidente, aos nobres colegas, não é só essas meninas que fazem parte do projeto do futsal feminino.
Tem várias outras meninas, né? Que vale aqui ressaltar que não participou do torneio por falta de fichas e inscrições, que tem um limite de inscrições, mas que também se sintam homenageadas as outras meninas, tá? E para analisar aqui o Marcelo, que sempre, Marcelo, te conheço há muito tempo, sempre preocupado em tirar essas crianças da rua, e passar o esporte para essas crianças, né? O esporte nós sabemos que é uma ferramenta de inclusão social, e você está de parabéns, galgando dia a dia, né? Que hoje você é professor de educação física, estou sabendo que está fazendo um excelente trabalho no SESI, então parabéns, você que é humilde, que veio do nada, tá? E está conseguindo teu espaço, parabéns. E o Jobs Ricardo, respeito aos comentários, que sempre é envolvido no esporte, né? E que Deus abençoe vocês, e pode contar comigo no que for possível aí, para que realmente esse projeto siga em frente. Plenário Vera Silva do Albuquerque, Mauro, em 17 de agosto de 2016, Cláudio Gonçalves, vereador. Diz, senhor presidente. Coloco o requerimento 054/2016 em discussão. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 054/2016 de autoria do vereador Cláudio Gonçalves por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Fará uso da palavra da tribuna o vereador Sucena. Emenda modificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, o regimento interno da Câmara permite que ao final, na hora do dia, nós possamos fazer uso da palavra para uma explicação pessoal. É o que faço agora para dar algumas explicações a respeito da emenda que apresentei para discussão e votação nesta casa. Há um ditado que diz: uma mentira repetida muitas vezes passa a ser vista como uma verdade. No entanto, eu não comungo desse ditado. Acredito que uma mentira repetida muitas vezes será sempre uma mentira, mas que pode ser confundida como uma verdade. Para que isso não aconteça, dou as minhas explicações que julgo necessárias para não alimentar um fato que não é verdadeiro. Estamos em período eleitoral e muitas coisas serão colocadas para depreciar os possíveis adversários. Algumas pessoas devem estar perguntando: por que o vereador professor Sucena não apresentou esta emenda antes? E boa resposta então, senhor vereador. Mas preste atenção, porque o senhor não costuma ler a Constituição nem a emenda. A resposta é simples. De acordo com o artigo 29, item 6 da Constituição Federal, que diz: o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras em cada legislatura para a subsequente, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica. Quem apresenta o projeto de lei, senhor vereador, fixando o subsídio dos vereadores, é a mesa da Câmara, constituída do presidente e secretários. E ela tem que apresentar esse projeto, o senhor não sabe, até um mês antes das eleições, que vai ser realizada agora em outubro. Foi o que a mesa acertadamente fez. Cabe, no entanto, a nós, vereadores, após a apresentação da mesa, apresentarmos as emendas que acharmos necessárias ao projeto. Eu não podia apresentar uma emenda se não havia um projeto. Portanto, foi o que fiz no tempo correto, nem mais, nem menos. A respeito dos valores que apresentei em minha emenda, tenho que dizer o seguinte: é uma posição pessoal, baseada em comparações feitas com outros trabalhadores, principalmente tomando como comparação o salário que um professor recebe em começo de carreira. O tempo de trabalho, o seu conhecimento e a sua importância
devem ser muito mais valorizados que o cargo de vereador. Quanto a isso, me desculpe, mas não tenho a mínima dúvida. Eu fui professor por 32 anos na escola pública e não me aposentei com os valores que os vereadores recebem hoje em Brotas. Alguma coisa deve estar errada. Ou os professores ganham pouco, ou os vereadores ganham muito. Cada um que tire as suas conclusões. Eu, sendo vereador, tirei as minhas. Os vereadores ganham muito e os professores ganham pouco. Desculpem-me, mas é preciso corrigir esta distorção. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 5 de setembro, às 19 horas. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença.